Nosso assunto ainda é conflitos da vida. Essa é a 19ª mensagem sobre esse tema. E os irmãos sabem que essas mensagens não são minhas. E não é uma coisa muito fácil para eu fazer. E eu gasto o dobro do tempo para preparar uma mensagem como essa, justamente porque você tem que entender o que a pessoa quis dizer. Nem sempre a tradução é muito legal e é uma coisa bem demorada. E não é o estilo meu, mas eu tenho que convir que essas mensagens têm falado profundamente ao meu coração. Eu espero que esteja falando ao seu. A razão pela qual nós temos trazido essa série é por causa da importância desses princípios que vamos ver. Estamos vendo e vamos ver hoje mais uma vez. Nós já vimos que Deus estabeleceu princípios na sua palavra que, quando violados, eles trazem sérias consequências para a nossa vida. Vimos que a nossa vida é simples, mas se eu violar uns poucos princípios, a minha vida se torna muito complicada. Vimos que a nossa vida é como uma série de engrenagens, e ao violarmos um ou mais princípios da palavra de Deus, se uma engrenagem dessa emperra, as outras todas vão emperrar-se. Por isso é importante que nós possamos viver esses princípios e, quando nós os violarmos, vamos consertar e endireitar para que as engrenagens da nossa vida funcionem como devem. Vimos a importância de nós darmos a Jesus o lugar que Ele merece, ou seja, o centro da nossa vida. A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe ninguém mais importante do que Jesus. Então Ele tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. E se Deus é Deus e Jesus Cristo é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dele. Para viver uma vida cristã vitoriosa, eu preciso estar pronto a aplicar os seus princípios. Os princípios de Deus, nós vimos, não são opcionais, antes eles são essenciais se quer ter uma vida bem-sucedida. Hoje vamos começar a ver o princípio de autoridade. E os irmãos vão ver que é uma abordagem totalmente diferente daquela que nós fizemos quando estudamos o livro do Atmani, Autoridade Espiritual. Ele aborda as coisas por um outro prisma, não que diverja daquele outro, muito pelo contrário, vai convergir com ele, mas é uma outra coisa bem mais direta, mais aplicável. Uma das maneiras mais eficientes de desenvolvermos uma fé genuína é ver a mão de Deus agindo através de pessoas que foram colocadas em posição de autoridade sobre mim. Eu vou repetir isso. Uma das maneiras mais eficientes de desenvolvermos uma fé genuína é ver a mão de Deus agindo através de pessoas
que Ele coloca, ou tem colocado, ou colocou em posição de autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Larry Coy disse: se gostar de perguntar aos jovens qual a maneira mais significativa pela qual Deus revela a sua vontade a eles, invariavelmente, quando eles procuram explicar como Deus se revela ou revela a sua vontade a eles, eles dizem: através do Espírito Santo, através da palavra, dos sermões, dos conselhos e das circunstâncias. Eles apresentam uma grande lista das diferentes maneiras como Deus revela a sua vontade a eles. E de fato Deus se vale de todos esses meios para nos revelar a sua vontade. Mas Larry Coy diz que essas coisas são secundárias e não primárias na revelação da vontade de Deus. Ele diz que a maneira mais importante pela qual Deus revela a sua vontade aos filhos é através dos pais. Eu vou repetir: a maneira mais importante pela qual Deus revela a sua vontade aos filhos é através dos pais. E quando estamos falando de pais, estamos falando de pai e mãe. Todos nós conhecemos a história daquele centurião que veio para Jesus para que ele curasse o seu servo. E lá pelas tantas, o texto diz assim: e disse: Senhor, meu servo, é um centurião falando com Jesus, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele venha. E ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, verso 13, Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Mas o que queremos ressaltar aqui é que este centurião, ele entendia a verdade de que Deus opera através de uma cadeia de autoridade. Sobre o centurião tinha um outro acima dele, que tinha um outro acima dele. Nós sempre teremos pessoas que estão acima de nós, a quem devemos obedecer, a quem devemos nos submeter. Provérbios 30, 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai, zombando, nega obediência à mãe. Seria o caso de perguntar: por que o filho zombaria do seu pai? Talvez ele sinta que o pai é um fraco, que o pai, ele encontra um monte de defeitos, erros na vida do pai. E o texto diz: os olhos de quem zomba do pai, zombando, nega obediência à mãe. Por que ele negaria obediência à mãe? Porque ele acha que ela está procurando governar a sua vida e ele quer ser independente. O filho sempre acha que as mães estão querendo dizer a eles o que eles têm que fazer. E na realidade é isso mesmo. Mas eles não gostam. Provérbios, o texto inteiro diz assim: os olhos de quem zomba do pai, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados
pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Muitas vezes já falamos sobre esse texto aqui. Isso não significa que literalmente um corvo vai chegar nessa pessoa e arrancar os seus olhos e que eles serão devorados pelo abutre. Não. Mas significa que quando alguém se recusa a aceitar a direção que Deus dá ao filho através dos seus pais, ele fica cego. Literalmente é como se lhe arrancassem os olhos. Então ele não terá olhos para ver. Deus está punindo muitos jovens hoje em dia com o cônjuge errado, com a vocação errada, sem propósito na vida. Pessoas que não sabem como criar os filhos porque se rebelaram contra Deus, ao se rebelarem contra seus pais. As Escrituras dizem que os filhos devem obedecer aos pais como aqueles a quem Deus colocou sobre eles. Portanto, do ponto de vista de Deus, rebelião contra os pais é rebelião contra Deus. Deus sabia exatamente quem seriam nossos pais. Deus sabia que nossos pais teriam certas características com as quais seria difícil de lidar. Deus não poderia ter nos feito, Deus poderia ter nos feito nascer numa outra família, podia, mas Ele não fez. Se Ele nos colocou naquela casa, naquela família, naquele lar, é porque Ele sabia o que estava fazendo. Então o problema não está nos pais, o problema não está nas características dos pais, muitas vezes difíceis que cada um deles tem. Então temos que procurar discernir aquilo que Deus tem em mente fazer conosco através dos pais que nós temos. Então, eu vou repetir, temos que procurar discernir aquilo que Deus tem em mente fazer comigo, com você, através dos pais que nós temos. As características dos nossos pais representam o propósito que Deus tem e deseja alcançar em mim. A característica dos meus pais, que já não estão aqui mais, mas as características deles tinham um propósito, de alcançar um propósito de Deus na minha vida. E eu digo, olha, eu agradeço a Deus demais pelos pais que me deram. Não eram perfeitos, tinham muitas limitações. Minha mãe pouco sabia escrever, escrevia mal, muito mal, mas eu não queria jamais ter outra mãe. Eu jamais queria ou quis ter outro pai. Com todas as falhas, fraquezas, limitações que eles tiveram. Se tivesse que repetir tudo outra vez, eu queria nascer na mesma família onde eu nasci. Mas Deus tem dois propósitos principais para nós através de nossos pais. Anotem bem isso que não vai aparecer aqui não. Primeiro propósito, quebrar a nossa vontade. Pai está lá para dizer não. E para dizer sim também. Mas o pai e a mãe têm a responsabilidade de quebrar a vontade do filho ou da filha. Os filhos são cheios de vontade própria. Isso já é fruto do pecado na vida deles. Ter vontade própria não é pecado propriamente dito.
propriamente. O pecado é quando essa vontade vai contra a vontade de Deus. Então é necessário que nós nos rendamos à vontade de Deus. Mas uma criança, um homem, para aprender isso com mais facilidade, Deus usa os pais. Os pais devem pôr limites aos filhos, devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, devem instruí-los, devem aconselhá-los e devem dizer: olha, até aqui você vai, daqui para lá você não vai. E se a vontade do filho não é quebrada, ele vai sofrer terrivelmente no mundo onde há limites, onde há leis, onde há regras. Toda a sociedade tem regras, tem leis, tem normas, tem regras. Então, os filhos têm que aprender, os pais têm que levar os filhos a quebrar, a levar os filhos a serem quebrados na sua vontade. E eles são quebrados na vontade através de uma educação adequada que instrui, que ama, que acolhe, que abençoa, mas que disciplina e que estabelece regras, estabelece limites. Os filhos precisam disso. Então o propósito de Deus através dos pais é isso. Se eles não aprenderem com os pais, vão ter que aprender com o patrão, vão ter que aprender na escola. Isso não sem causar muito tumulto na vida deles, traumas e situações que depois vão requerer cura, e pelo fato de não terem sido devidamente disciplinados. Segundo propósito é de nos levar à maturidade. Os pais cuidam das crianças. Quando a criança nasce, os pais têm que lavar a criança, têm que cuidar da criança, envolver a criança, proteger a criança, alimentar a criança e, enfim, eles têm que ter um cuidado todo especial. Mas vai chegar um tempo que a criança vai começar a andar e ela ainda não está apta para andar sozinha, mas ela vai andando aos pouquinhos até que ela aprende a andar e ela começa a fazer coisa que não deve ser orientada, disciplinada. Há pais que se tem na conta de modernos e que deixam os filhos fazerem tudo que quiserem. Vai ser a ruína deles, pais, se fizerem isso. Vai ser ruim para eles. No final, esses filhos vão odiar esses pais, porque não receberam deles disciplina, não receberam deles a orientação e a educação que deviam ter recebido. Então, dois propósitos principais: quebrar a vontade do filho ou da filha e levar esse filho à maturidade. Vai chegar um momento que ele vai ter maturidade suficiente para sair e constituir o seu próprio lar. E aí o papel do pai e da mãe cessaram, pelo menos no que diz respeito à responsabilidade de prepará-los para uma vida no mundo e terem a sua própria vida. Provérbios 6, 20 e 23 dizem assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Esses versos ensinam claramente
aquilo que nós devemos fazer. Os filhos devem obedecer o mandamento do pai e não abandonar o ensino da mãe. E aqui nós temos figura para amarrar estes ensinos no coração. É uma maneira de dizer: retenha, guarde, ate-os ao redor do pescoço para você não se esquecer deles. E o texto diz: quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Porque você está vivendo esses princípios, esses ensinos. Quando acordar, falarão com você. E o texto continua dizendo: pois o mandamento do Pai é lâmpada, é luz para o seu caminho. A instrução da mãe é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, esse é papel dos pais, e os filhos devem realmente acatar, devem acolher essa responsabilidade, se submeter à liderança e à orientação dos seus pais. Muitos jovens pensam que é muito mais importante que os pais os compreendam. Não. Espera aí. Então, muito mais importante do que os pais compreenderem os filhos, são os filhos compreenderem os pais. Que é isso, pastor? Eu não estou dizendo que os pais não têm que buscar entender os filhos, mas é muito mais importante os filhos compreenderem os pais do que os pais compreenderem os filhos. O que eu quero dizer com isso? O importante é que os filhos procurem aprender o que Deus lhes quer ensinar através dos pais que Ele deu para cada filho. Estão entendendo? O que o filho tem que atinar é: por que o Senhor me deu esse pai? Porque o Senhor me deu essa mãe? O que o Senhor quer fazer na minha vida através deles? Muitos pais que não são crentes se rebelam contra Deus, porque seus filhos, quando eu digo que se rebelam, é se colocar numa posição de aversão a Deus. Porque seus filhos, quando se convertem, se rebelam contra eles. Eu não sei por que acontece, mas muitas vezes acontece. Muitas vezes o lar aparentemente pacífico, depois que o filho se converte e conhece determinados princípios bíblicos, eles se insurgem contra os pais, porque eles não creem como ele agora crê, e ele então se rebela. E o que os pais pensam é que o fato dos filhos terem buscado a Deus ou terem ido para uma igreja, isso fez com que eles se rebelassem contra eles. Por isso eles não terão nenhum interesse em conhecer o Senhor enquanto houver essa posição. Agora nós vamos para alguns casos, os que der tempo para nós examinarmos. Um pai proibiu sua filha de estudar no colégio evangélico ou numa escola evangélica. Às vezes o Levi usa determinados termos que, uma vez que eu só ouço o tradutor, porque eles suprimiram a palavra dele, e até que se eu ouvisse também o que ele estava falando, eu não ia entender muita coisa, porque eu entendo quase nada de inglês. Mas o fato é que o colégio aqui pode ser uma universidade, pode ser uma escola de nível secundário,
e médio ou superior, eu não sei, e não dá para saber. Então ele proibiu a filha de estudar numa escola evangélica. Então a filha procurou o Larry Coy para pedir ajuda. Então o Larry lhe perguntou: qual foi a sua reação quando seu pai lhe disse que você não podia ir para um colégio ou uma escola evangélica? E o que ela expressou foi uma atitude de ingratidão para com os pais, um espírito rebelde, porque os pais fizeram essa proibição. E Larry chama a nossa atenção para algo que já falamos aqui muitas outras vezes. O fato é que quando um jovem se converte ao Senhor, ele deveria ser o melhor filho que esse mundo já conheceu. Quando nós cremos no Senhor, a nossa vida tem que ser realmente diferente da que é. E para melhor e não para pior. Se ele é filho, vai ser o melhor filho. Se ele trabalha numa empresa, ele vai ser o melhor empregado. Se ele está numa escola, ele vai ser o melhor aluno. É dessa maneira que as pessoas vão ver Cristo em nós. A primeira coisa que Deus diz aos filhos é que eles devem obedecer aos seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tu te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É uma promessa. Há uma promessa. E a Bíblia diz que é o único mandamento com promessa. Agora, essa ordem não depende de os pais serem crentes ou não. Você deve obedecer os seus pais, quer eles sejam crentes ou não. Existe uma exceção aí que nós vamos examinar depois, bem pormenorizadamente. Eu já vou dizer logo de cara, que eu acho que nós não vamos chegar no outro ponto. Você só não tem que obedecer o seu pai e sua mãe se eles pedirem para você fazer algo que contraria esse livro. Se pedirem para você fazer o mal, para você roubar, matar, enfim, fazer trambiquagem, corromper-se. Tem muitos pais que querem que os filhos tenham experiência sexual antes do casamento, e muitos pais dizem para os filhos: olha, rapaz, se vira, já está passando a hora. Eles acham que tem medo do filho, sei lá. Então ficam empurrando os filhos para... Então, nesse caso, vai ter que ter aguarde aí que a gente vai entrar nisso, senão eu vou me desviar do assunto agora. Mas então existem exceções que vão ser tratadas bem detalhadamente. Então, em princípio, tudo aquilo que o pai e a mãe diz para eu não, eu já não tenho mais, mas vocês que têm, para vocês fazerem, vocês devem fazer. Daí Coy perguntou a essa moça que o pai proibiu de estudar no colégio evangélico, se ela estava disposta a voltar e experimentar a solução de Deus. Ela disse que sim, que estava pronta a fazer isso. Então ela voltou ao seu pai e pediu a ele que a perdoasse, por ter aquela atitude de grosseria, de rebeldia contra o pai, porque o pai queria que ela estudasse no colégio que não o evangelho. Então ela disse: meu pai, quero que saiba que eu tenho sido rebelde e venho tendo uma atitude errada para com você. Então ele, que não era crente, riu e disse: ah, é assim? Se é assim, hoje à noite você não vai ao jogo de basquete.
E o que ela mais queria era estar lá. Vocês veem como é que as coisas funcionam, né? É um teste. Será que ela realmente mudou? Vamos ver se mudou mesmo. Ela era líder da torcida organizada de um dos times da sua escola que jogaria naquela noite. Ela era uma testemunha fiel do Senhor como crente. Ela e outra companheira, no seu primeiro ano de convertida, tinham levado 200 jovens ao conhecimento de Cristo. Por isso ela queria tanto ir para o colégio evangélico. Jericó lhe disse: há certas coisas que você tem que compreender se você quer que Deus opere através da sua vida. Você precisa crer que quando Deus vai ao seu Pai, que quando você vai ao seu Pai para lhe pedir, você precisa crer que quando você vai ao seu Pai, está faltando uma coisa aqui. O fato é que ela precisava crer que quando o Pai pedisse alguma coisa para ela, ela precisava entender que o Pai, que Deus era maior que o seu Pai. Quando o Pai pedisse a ela para ela fazer uma coisa que ela achava que, no ponto de vista dela, ia prejudicá-la, ela teria que crer que o Pai era maior. Deus era maior do que o Pai e poderia mudar o coração do Pai. E o princípio bíblico está em Provérbios 21:1. O coração da autoridade é controlado pelo Senhor. O texto diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Isso significa que o coração, o rei, quem é o rei? O rei é a autoridade sobre a minha vida. Pode ser o rei, pode ser o professor, pode ser o chefe, pode ser o governador, pode ser o presidente, pode ser o juiz, pode ser o soldado, pode ser quem for. Pode ser o meu pai, a minha mãe. O rei é a autoridade sobre mim. Jericó então me perguntou: você acredita que Deus é maior do que o seu pai? E se o seu pai quiser fazer alguma coisa que irá prejudicar a sua vida, Deus pode mudar o seu coração? Perguntou também: você reconhece que poderia ter pais diferentes, mas não tem? Você reconhece? Você está disposta a cooperar com Deus no que Ele quer fazer através disso? E ela disse que sim. Então ele disse: Deus quer que você volte para a sua casa e faça 3 coisas. Depois que você pedir perdão ao seu pai, você deve obedecê-lo, você deve respeitá-lo, você deve aceitar as incumbências, as responsabilidades que ele atribuir a você. Ele disse mais: é importante você compreender que se seu pai quiser que você faça algo que possa vir a prejudicar a sua vida, Deus pode mudar o coração do seu pai. E se seu pai não tiver o coração mudado por Deus, é importante que você coopere com seu pai naquilo que ele quer que você faça. Se Deus não mudar, ela vai fazer o que o pai mandar. Mas quando ela pediu perdão ao pai, e o pai disse que ela não podia ir ao jogo de basquete, ela ficou chocada, porque ela não esperava isso. Mas ela se conteve, ela se ergueu por dentro, ela se ajustou. Então ela disse: papai, se é isso que você quer que eu faça, então eu não vou. Ela então disse que naquela noite ela jantou, e depois do jantar ela ajudou a mãe a arrumar a cozinha, para perplexidade da mãe, porque ela não fazia essas coisas. Depois disso ela foi para o seu quarto, e o pai estava na sala lendo o jornal.
ela diz que no passado ela estaria discutindo com o pai e estaria brigando literalmente com ele até ele fazer o que ela queria. Dessa vez ela entrou em seu quarto silenciosamente e começou a orar. E ela disse ao Senhor: Senhor, tu és maior do que o meu pai que está lá embaixo. E o Senhor disse: Senhor, se o fato de eu não ir a esse jogo é um mau testemunho para mim, então tu poderás mudar o seu coração, o coração do meu pai. Ela subiu para orar, eram 19 horas, e ela esperou até as 19h30, nada aconteceu, mas quando eram 19h40, o pai a procurou e disse: Karen, se você vai ao jogo, é melhor você trocar logo de roupa. E ela foi ao jogo. Logo depois disso surgiu a questão da universidade ou do colégio. O pai disse: se você for para uma universidade evangélica, eu não daria a você a ajuda que eu dei a seus irmãos. E o pai disse: seu pai e sua mãe estudaram na Universidade Central de Michigan, e eu acho que ela era boa para você, ela será boa para você, como foi para nós. Ela não reagiu e continuou a confiar em Deus. Ela disse em oração: Senhor, se é para esse lugar que queres que eu vá, eu estou pronta para ir. Cada vez que o assunto era trazido de volta, ela dizia: papai, se é para a Universidade Central de Michigan que queres que eu vá, então eu irei. 2 dias antes de encerrar o prazo da matrícula na Universidade Evangélica, o pai lhe disse: eu vou dar a você $10 para você fazer a inscrição, a reserva da vaga. Se você não for aceito, você vai ter que me dar esse dinheiro de volta. Mas se você for aceita, eu lhe darei o mesmo valor que eu dei para os seus irmãos. Em outras palavras, se você for aceita como aluna, eu vou pagar todas as suas despesas. Qual foi o resultado? Aquela jovem foi para a Universidade Evangélica. A igreja onde Larry Coy servia, eu não sei se serve ainda, porque tem 40 anos nisso, lá funcionava uma escola. E lá ele dizia aos jovens que se eles tivessem uma atitude de rebelião para com os pais, eles deviam pedir perdão a eles. Se eles vinham tendo, se já tiveram alguma atitude, eles deviam pedir perdão a eles. E quando ele falou isso e trouxe isso à tona, ele descobriu que ali havia muitos jovens que tinham se rebelado contra os pais dessa maneira, de várias maneiras. Muitos daqueles pais não queriam nada com o Evangelho, porque pensavam que foi justamente o Evangelho a causa dessa atitude de independência que eles viam em seus filhos. Então, se era essa atitude que o cristianismo produzia, então eles não queriam nada com o cristianismo. Então, aqueles jovens que tinham uma atitude de rebeldia contra os pais, voltaram para casa e pediram perdão aos pais. Para efeito de raciocínio, essa escola funcionava como uma espécie de... Como é que chama a escola que a pessoa mora na escola? Como é que chama isso? Como é? Internato. Era um regime de internato. Eles dormiam lá, iam para a casa dos pais a cada período de férias, algo assim. Bom, aqueles jovens... Então, quando os jovens tiveram a oportunidade, eles voltaram para casa e pediram perdão aos seus pais.
E disseram também aos seus pais que se eles não quisessem, eles não estudariam mais naquela escola evangélica. E todos os jovens, um após outro, voltaram para a escola. Os pais perceberam que se este é o ensino que a escola dá para os seus filhos, então é esse tipo de escola que eles queriam para eles. Mas um dos jovens, ao voltar das férias durante 3 semanas seguidas, depois que ele voltou, ele acordava à noite sob forte convicção de pecado. Ele tinha, na realidade, ele não tinha falado com seu pai, não tinha feito o que o Larry Cohen recomendou que ele fizesse, e ele tinha medo de falar com o pai, e o pai o proibia de voltar à escola. Então aqueles que cuidavam do alojamento, onde ele dormia, viram a luz acesa, perguntaram-lhe a razão pela qual ele não dormia. O resultado disso é que uma das pessoas resolveu emprestar um carro, depois de conversar com ele, e ele viajou 500 quilômetros para ir na casa dos pais e então fazer o que ele não tinha feito. Ele pediu perdão para o seu pai, e o seu pai lhe disse: meu filho, é nessa escola que eu quero que você fique. Na ocasião ele também estava aplicando um dos princípios de finanças que nós vamos ver, se Deus permitir, mais tarde, e Deus o abençoou. No dia seguinte ao que ele chegou de volta, um homem lhe deu um cheque equivalente a R$1.285. Ele voltou para a escola, pagou toda uma dívida que ele tinha com a escola. Isso é apenas um detalhe que Larry Cohen conta. Outra jovem ouviu o pai dizer-lhe que ela não devia estudar numa escola evangélica. Ele disse, você não vai. Nós não podemos pagar o valor necessário, você vai para uma escola pública. Essa moça sabia que Deus era maior do que seu pai, que podia mudar o seu coração. Mas o pai dela não teve o coração mudado. Ela foi para a Universidade Estadual de Michigan. No dia de ação de graças, coincidentemente aconteceu nessa última quinta-feira, ela voltou para estar com a família. Coincidentemente aconteceu, mas não quer dizer, claro, que foi nessa quinta-feira. Todo mundo sabe disso, né, gente? No dia de ação de graça, ela voltou para estar com a família e disse que não poderia agradecer a Deus de forma adequada por lhe ter enviado à universidade estadual, ou seja, a uma universidade não cristã. Porque durante toda a sua vida cristã, ela sempre se escondeu atrás dos outros crentes. Ela tinha se escondido atrás dos outros crentes. E quando ela chegou lá na universidade, ela teve um dia para fazer uma escolha: se ela iria viver para o Senhor ou para o diabo. E ela resolveu que ela ia dedicar sua vida inteiramente ao Senhor, coisa que ela ainda não tinha feito de maneira plena. E ela veio a se tornar ali uma líder dedicada no testemunho de Cristo através da cruzada estudantil e profissional para Cristo. Quem já ouviu falar na cruzada estudantil e profissional para Cristo? Essa cruzada, ela se dedica, sobretudo, a alcançar os jovens nas universidades, através de treinamentos que são dados aos jovens cristãos e através do folheto do uso, das 4 leis espirituais e de pequenos fascículos de edificação. Eles evangelizam e eles discipulam aqueles que eles alcançam. É um trabalho excelente. Aqui no Rio, eu não sei, tem alguém
realizando esse trabalho aqui no Rio? Eu sei que em São Paulo esse trabalho é muito bom, é muito bem realizado. Aqui eu não sei. Muito bem. Então, essa moça se tornou um instrumento de Deus numa escola pública, e lá ela pôde testemunhar e ser um instrumento para ganhar outras vidas, o que talvez ela não pudesse fazer numa escola evangélica. Não por outra razão, mas porque os alunos de lá seriam evangélicos, pelo menos pressupõe-se, né? Mas os fatos só, e a gente para. Quase cito o nome de uma missionária, o nome dela é Isabel Pão. Ela foi missionária na China. E ela conta que a sua mãe lhe disse: você terá que passar por cima do meu cadáver para você ir à China. E ela conta que 6 semanas depois a mãe estava morta. Você vai dizer, que horror, que é coisa. Mas o que é que ela quis dizer é o seguinte: quando Deus quer uma coisa, não tem ninguém que impeça. Deus tinha um chamado para essa moça, tinha colocado isso no coração dela, e ela se dispôs a não se levantar contra a mãe, deixou Deus conduzir a coisa, e a mulher foi pega pela palavra que ela disse, né? A mãe. Então é uma questão muito importante quando consideramos que Deus opera através de uma cadeia de autoridade. Agora eu vou dizer para vocês qual vai ser o assunto que nós vamos ver na próxima semana, não, porque domingo que vem nós teremos um culto de batismo, e eu chamo a atenção para você chegar na hora, porque senão você não vai ver os batismos, hein? Então a mensagem vai ser, não vai ser essa, mas daqui a 15 dias a gente continua, mas vamos ver qual é o próximo assunto. Pode passar. Deus quer que ao deixarmos a casa de nossos pais, não a deixemos apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Eu sei que isso não diz nada por enquanto, mas é só para aguçar e levar você. Isso é importante para os pais, isso é importante para os filhos, mas não vamos começar nisso porque o tempo não vai dar e vamos ficar por aqui. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Eu não sei se os seus pais são vivos, os meus não são. E tudo que eu tinha que consertar com eles, eu consertei antes deles partirem, muito antes mesmo. Mas se você tem pais vivos, e você de alguma maneira vem se comportando, ou se comportou em alguma fase da sua vida de modo rebelde, de modo desrespeitoso, assintoso, enfim, se você quebrou esse mandamento e você não consertou isso com os seus pais, eu creio que você deve ir a eles, pedir a eles que perdoem você e que abençoe a sua vida. E se eles já não estão aqui, você peça perdão a Deus. E peça perdão, quem sabe, às pessoas que presenciaram os seus atos de rebeldia, dizendo que você se arrepende do que você fez, e eles viram você fazer. Porque foi um péssimo testemunho, e para não falar algumas coisas. Então, para tudo tem jeito. Então, se esse é o seu caso, fale com Deus agora sobre o seu desejo de ir e falar. Se não estão aqui mais, peça a Deus que perdoe você, que tenha misericórdia de você. E a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada pessoa que aqui está, só Tu conheces o coração de todos. E nós pedimos que se há alguém que se encontre nessa situação, que a situação seja resolvida. Se houver tempo, ainda com quem tem que ser resolvida, e depois contigo. Se não, que o Senhor perdoe essa pessoa, perdoe essas pessoas, e lhes dê a certeza de que foram por Ti perdoadas. E que a Tua paz e a Tua graça permeiem seus corações e mentes.